Eu não sei se de onde você está me ouvindo você está confortável, mas se você não estiver, tudo bem, porque eu quero falar exatamente sobre isso. Eu estava lendo aquela passagem do jovem rico, você provavelmente conhece. O jovem rico chega para Jesus e pergunta: O que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus fala: Olha, segue os mandamentos, obedece a lei, não peca. E o jovem rico fala: Olha, que legal, eu tenho feito tudo isso. Só que o que mais eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E nisso Jesus propõe: Vende todas as suas coisas e dá o dinheiro aos pobres. Cara, essas últimas palavras que o jovem rico ouviu de Jesus foram um balde de água fria na vida dele. Ele saiu triste, ele não queria fazer aquilo, porque ele era muito rico. E cara, eu fiquei me perguntando, o que teria acontecido com esse jovem se ele tivesse feito o que Jesus mandou? Porque eu até entendo o ponto de ele não querer fazer aquilo, porque é algo que Jesus pede até hoje. Pega toda a realidade que você vê, aquilo que você sabe que é seguro, aquilo que vai te suprir pelos seus próximos anos, e joga fora e me segue. Só que a falta de compromisso com Deus daquele jovem foi tão grande que até hoje ninguém sabe o nome dele. 2 Samuel 24:24, não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem coisa alguma. Davi é conhecido até hoje como o homem que viveu segundo o coração de Deus, o amigo, o amado de Deus, porque ele tinha um estilo de vida de renúncia, de entrega. Davi ele tinha guardado no caráter dele de que, beleza, Deus está me prometendo. Se hoje os tempos estão difíceis, é porque lá na frente vai estar melhor. Eu estou te forjando e se você tiver paciência no meu nome, eu vou te dar um povo, um reino para você cuidar. Só que o que queimava verdadeiramente no coração de Davi era: Deus, se você quiser, você pode me dar tudo isso, que eu vou te honrar da melhor maneira. Só que tudo que eu quero de você é ser mais íntimo, é te entregar tudo que eu tenho. O que mais você quer? Eu não quero te dar nada que não me custe coisa alguma. E melhor, ele entendeu que tudo aquilo que Deus dava para ele era para cumprir o chamado da vida dele. E não para ele ficar estufando o peito dele cheio de ego. Agora eu quero entrar num nível mais fundo nisso, enxergando a quantidade de pessoas que já estão há algum tempo na igreja e hoje estão por aí falando: Cara, eu entreguei a minha vida para Jesus porque me disseram que ele ia mudar a minha vida e que eu ia viver grandes coisas. E de fato, ele mudou a minha vida, hoje eu sou uma pessoa feliz e eu tenho certeza da minha salvação. Mas é indiscutível o fato de que quando eu estava no mundo, eu fazia muito mais coisa, eu via muito mais coisa. O problema é que essas pessoas ainda não entenderam que isso não pode parar nelas. E de verdade, você não faz nada que Jesus te pede. Que grandes coisas você está esperando viver? Spurgeon já dizia: se você está procurando uma religião confortável, eu definitivamente não te aconselharia o cristianismo. Ou você acha mesmo que a sua zona de conforto vai prevalecer sobre a vontade de Deus e o céu inteiro vai parar até você ter a boa vontade de fazer o que está sendo pedido? Eu acho que não. A gente precisa entender aquilo que Davi entendeu: Deus não te dá nada à toa. Em Atos capítulo 1, versículo 8, não vai dizer: e receberão poder do alto, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, serão os mais chapados, os mais abençoados, os mais paz e amor. Não. E receberão poder do alto, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não faz sentido você querer ganhar um presente e guardar ele. E de verdade, você não está cansado de ir para a sua igreja local todo final de semana, marcar presença, esquentar o banco e depois passar o resto dos seus dias vivendo uma vida rasa, sem sentido? Cara, você tem que se entregar mais. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Nesse ponto, Jeremias já estava quase sendo assassinado por fazer aquilo que Deus estava pedindo para ele. E ele já estava ficando indignado com toda essa situação. Mas ele chega no versículo 9 e quebra tudo dizendo: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo e já não posso mais. O seu nível de entrega deve ser um nível onde o fogo que arde dentro do seu peito não vai poder ser controlado. E se você tentar viver sem isso, você não vai conseguir. Porque agora a única coisa que te dá prazer é cumprir aquilo que Deus está te pedindo. Agora volta um pouco para essa passagem do jovem rico que está em Lucas 18, e eu queria prestar atenção no versículo 18, onde diz que, vendo o entristecido, Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Sabe por que Jesus está falando isso? Cara, sabe qual é o problema de você ser rico? Nenhum, porque é Deus que dá prosperidade. Sabe qual é o problema de você ter medo, de vergonha de falar com as pessoas? Nenhum, porque você é humano e isso faz parte de você. O problema é quando eu começo a adorar essas coisas ao invés de adorar a vontade de Deus. Não tem problema você ter a sua vergonha e seu medo de falar com as pessoas, mas isso não pode parar a ponto de você não conseguir falar do amor dele para as pessoas e ganhar vidas para o reino dele.
E eu queria falar aqui uma coisa com você que pode parecer meio doloroso de ouvir, mas eu quero que você receba isso com todo amor, e como um lembrete mesmo, de que, cara, Deus não divide o trono dele. Deus é o cara mais educado que existe. Ele não vai estar onde ele não é bem-vindo. Então, ou ele tem todo o seu coração, ou ele não tem. Deus, ele fala, eu quero ser o rei da sua vida, mas se eu tiver que dividir, não tem problema. Fica com ela só pra você, porque lá na frente a gente se encontra. Ou não, não sei. E eu sei que o papo pode estar parecendo meio pesado, mas eu acho muito importante a gente ter esse tipo de conversa. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui embaixo o que você concorda, o que você discorda, aquilo que você iria acrescentar, porque é muito importante a gente, como reino de Deus, crescer junto. A gente precisa começar a decisão. Se você é o cara que estava cercado de promessas e à beira de viver grandes coisas com Jesus, mas por causa do meu medo e daquilo que eu não consegui enxergar, eu desisti de tudo, ou eu vou ser o cara que viveu segundo o coração de Deus, renunciando tudo aquilo que eu tinha para alcançar a vontade dele para minha vida. Vai, não peques mais. Deus te abençoe.